Para você, abraço Breiler, abraço Jailson, abraços e beijos para todos. O Flamengo que, enfim, conseguiu fazer o seu bom papel no sábado no Maracanã, vitória de 3-0, até de maneira surpreendente, né? Claro que foi muito condicionado pela expulsão do Pedro Rocha no começo, mas o Flamengo fez até uma boa partida, principalmente diante de todos os desfalques, né? O panorama que tinha de todos os desfalques, eram 9 convocados, o Jorginho com a fratura no dedão do pé e perdeu também o Léo Ortiz rapidamente ali com uma lesão muscular, teve que ser substituído pelo João Vitor, mas cumpriu o seu papel. 3-0, não conseguiu se aproximar ainda mais, porque o Palmeiras venceu na rodada também, então seguem os 7 pontos de distância e agora aquela pausa para respiro, aquela tranquilidade, pelo menos para o elenco, né, que ficou por aqui, não vai disputar a Copa do Mundo, vão ser aí, como de praxe, quase 3 semanas de férias para os jogadores, para dar aquela aliviada, depois eles retornam para as atividades alguns dias no Ninho do Urubu e posteriormente vão para Portugal, pelo menos é o que está encaminhado para o Algarve fazer uma intertemporada sob o comando do português Leonardo Jardim. Então agora fica muito na condição da diretoria trabalhar um pouco mais, dar reforços, como o Jardim já indicou que gostaria de contar com reforços ali para o meio de campo, especialmente. Então o Flamengo vai batalhar nesse sentido. 3-0, aquela tranquilidade para não ir com aquele gosto de cabo de guarda-chuva, hein, Jailson? Para paralisação da Copa, todo mundo vai poder assistir a Copa com um pouco mais de tranquilidade, mas o Flamengo ficou a 7 pontos do líder, melhor campanha geral na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil, além de campeão carioca, sem contar a parte ali com o Felipe Luiz, Recopa e Supercopa, que acabou derrotado. Fecha essa primeira parte e agora vai trabalhar para encorpar mais o elenco e recuperar alguns jogadores, como por exemplo o Jorginho e o Léo Ortiz. Vão ser longos 50 dias aí sem futebol, basicamente. O Flamengo volta a campo, planejado 22 de julho, logo 3, 4 dias depois da final da Copa do Mundo contra a Chapecoense, fora de casa, pelo Brasileiro. Glaucia. Obrigada, Pedro. Boa sequência de trabalho. E você gosta do cabo de guarda-chuva, né, Jailson? Quer responder o Pedro? Não. Deixa pra lá. Eu conheci isso aqui com vocês, pô. Não, Nunca tinha escutado falar. Ah, não. Tá querendo meter que você é mais jovem que a gente, Não, é jamais. isso? É um termo né? recorrente, é um termo recorrente. Eu falo que eu sou mais velho, pô. Não, é o termo o espírito, recorrente. Né? Então, mas esse daí eu não conheço mesmo, não. Conheci por vocês. Valeu, Pedro. Um beijo. Que a sua semana seja sem esse gosto de cabo de guarda-chuva. Que seja uma boa semana tranquila para você, para nossa equipe aí no Rio. Agora vamos lá. Um Flamengo que cumpre a sua missão antes dessa parada para a Copa, mesmo muito defasado o time, né? Como todos chegaram para essa última rodada e nessa luta ainda com o Palmeiras, né, amigos? Não era o que a gente esperava. A essa altura, chegarmos com essa luta correndo. Tudo bem, já tivemos um confronto direto, o Flamengo ainda precisando atualizar a sua tabela, mas era a parada que a gente esperava. Era o esperado, era o imaginado, né? E também aí palmas pro Pedro Rocha, né? Porque numa falta completamente boba, ele recebeu o cartão vermelho e deixou o Coritiba com um jogador a menos, sendo que o estilo, né? O jeito do Coritiba jogar é bem nítido, né? Se fecha ali para conseguir pegar o contra-ataque com o próprio Pedro Rocha e com o Breno Lopes mais à frente. Então o Flamengo começou um jogo muito em cima, a marcação muito alta, né? Pedro e Samuel Lino se entendendo muito bem. E aí aproveitando que o Pedro, goleiro do Coritiba, não estava numa tarde muito feliz, né? Ele acabou errando algumas saídas de bola e aí o time do Flamengo percebeu isso, começou a adiantar ainda mais as suas linhas e aí o Samuel Lino teve uma tarde espetacular, mais uma vez, jogando muito, com muita liberdade. A nota triste foi a lesão do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz se machucou, ainda bem para o Flamengo, que teve essa pausa, que estamos, né, entrando nessa pausa para a Copa, então deve dar tempo para ele se recuperar. E o João Vitor, que é o menino da base que entrou, o zagueiro, ele tinha sido experimentado na temporada passada, ele ia bem nos treinos, o Felipe Luiz falava muito sobre isso, mas que quando ele teve que entrar, ele não tinha ido tão bem assim. E aí, na partida de sábado, ele conseguiu ter uma atuação muito segura. Então, talvez até nesse sentido de você conseguir recuperar um jovem da base do Flamengo. De resto, foi basicamente o esperado, o Flamengo com 3-0.
E essa parada, né, pode ajudar o Flamengo em muita coisa, né, recuperar não só o Jorginho, mas também a Arrascaeta depois da Copa, até para o Leonardo Jardim consolidar uma forma de jogo. Tudo bem que o torcedor olha para a diferença na tabela e vê que 7 pontos podem soar pesados, mas o campeonato está totalmente em aberto ainda. O Flamengo tem um jogo a menos. Não há entre Flamengo e Palmeiras um time que se desenhe ali como alguém que possa atrapalhar nessa corrida, ou seja ali uma terceira força. Eu vejo que está muito encaminhado para Palmeiras e Flamengo decidirem o campeonato, e até por isso faz com que a necessidade, né, do trabalho dos treinadores seja preponderante nesse momento, de parada para não só reoxigenar, mas também encontrar novas soluções. Do lado do Palmeiras, termina à frente, termina na liderança, mas ainda há questões de como o time pode se comportar diante de adversários fechados. Contra a Chapecoense, para mim, não é parâmetro, porque o time jogou muito desfalcado, ataque bem desfigurado, mas o Palmeiras sofreu em vários jogos contra times mais fechados por falta de repertório ofensivo. Então é algo para o Abel trabalhar. E do lado do Palmeiras, o que pode ser ali o grande reforço da janela é justamente o Paulinho em forma. Se o Paulinho consegue voltar a ser titular do Palmeiras, já mostrou que faz muita diferença, porque tecnicamente é acima da média em relação aos outros jogadores, a Felipe Anderson, a Sousa, a Luigi, e claro, ainda com o Vitor Roque precisando voltar a forma ideal, a possibilidade de um Flaco, quem sabe, se destacar na Copa do Mundo com a Argentina, essa volta do Paulinho é ainda mais fundamental. E, claro, né, do lado do Flamengo, continuar muito mobilizado, porque o campeonato está em aberto. Rapaziada, e a ausência aí do Caio Jorge no jogo contra o Fluminense, né, já movimentou aí a torcida do Flamengo, e muitos aí já estão sugerindo, né, o Caio Jorge no Flamengo aí no meio do ano. O Flamengo que pode negociar com o Caio Jorge, já que ele não fez a 13ª partida pelo Clube Mineiro, e o Flamengo sim pode fazer uma proposta aí pro Cruzeiro novamente, né? O Caio Jorge aí, depois daquele interesse do Flamengo, né, por ele não estar aí desempenhando muito bem no Cruzeiro, ele que arrebentou ano passado, esse ano aí já está um pouco em baixa, e muitos dizem aí que o Flamengo pode sim fazer uma proposta aí para o Caio Jorge. Aí a notícia segue dizendo: a diretoria rubro-negra monitora a situação de perto, pois demonstrou recente interesse na contratação do jogador. Isso porque em janeiro desse ano o Flamengo enviou uma proposta por Caio Jorge. A última proposta que o Flamengo fez foi de 30 milhões de euros, 188 milhões de reais naquela época. Eu particularmente, pessoal, prefiro o Viveiros. Viveiros está jogando muito mais. Nesse momento aí, se for para contratar ou o Caio Jorge ou o Viveiros, eu prefiro aí 1000 vezes o Viveiro, cara. Ele deu um baita trabalho aí pro Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele é um dos artilheiros, né, do campeonato. O cara tá jogando demais, muita força, muita velocidade, e é isso que o Leonardo Jardim gosta, né? Mas o Leonardo Jardim também gosta do Caio Jorge, mas eu particularmente prefiro o Viveiros. E vocês? Comenta aqui embaixo, pessoal, qual jogador você prefere ali pra posição, ou se vocês têm outro atacante aí de mobilidade, rápido, forte, de sua preferência, comenta aqui. Eu quero muito saber a opinião de todos vocês. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!